Oi, oi! Chegando por aqui com a nossa sala Super Hiper para mais um programa que está cheio de novidade, sempre com convidados especiais, trazendo conteúdos inéditos e muita informação. Eu já recebo Matheus Orsini aqui, CEO da Vupier. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o setor. O prazer é todo nosso. E eu já queria que você começasse, para a gente situar quem está nos assistindo, contando um pouquinho da história e da trajetória da VUP. Legal. A VUP, assim como várias grandes redes do varejo alimentar, tem uma história de décadas. É uma empresa de 54 anos e ela foi fundada com um modelo de negócio um pouquinho diferente. O fundador da companhia foi a Paris de lua de mel, e lá ele viu aluguel de televisão colorida para pessoa física. E achou esse negócio muito legal na década de 70, volta para o Rio de Janeiro, de onde ele é, e funda uma empresa de locação de equipamentos de televisão. Então, ele começa a alugar as televisões e, em algum momento, ele começa a fazer essa locação para o setor varejista e para o setor de hospitalidade. Estes clientes começam, então, a demandar da companhia, porque gostavam do serviço prestado, outros tipos de equipamentos, como, por exemplo, refrigeradores e climatizadores. Então, movem-se as décadas. Hoje nós somos um negócio 100% de refrigeração e climatização e sempre trabalhando nesse modelo de negócio chamado por assinatura, que, para quem não conhece, é um modelo de negócio que lá fora já existe muito pulverizado e aqui no Brasil nós somos os pioneiros. E como é que funciona isso que muita gente acha que é somente a locação, somente o aluguel do equipamento? Não. Se a gente pegar uma loja, um supermercado, um hipermercado, ele, na hora que vai ser construído, na sua expansão, ele tem que ter um projeto de climatização e um projeto de refrigeração. Depois ele tem que comprar os equipamentos, ele tem que instalar os equipamentos, ele tem que manter os equipamentos, seja a mão de obra de manutenção preventiva, corretiva, as peças que acabam quebrando e trocando, os consumíveis, então filtros, gases, limpeza e etc. E, eventualmente, até um risco de quebra e troca. Só que hoje ele é atendido por um mercado fragmentado. Cada um desses serviços é um tipo de empresa, um tipo de prestador de serviço. O que, obviamente, gera margem sobre margem. Então, tem um ganho de escala que a gente já traz naturalmente, mas o principal é um problema de incentivo. Por quê? Quem instala não opera. Quem opera vende peça. Então, na hora que chega o verão, chega o calor e aquele equipamento é mais demandado, seja um ar-condicionado, seja um freezer, uma expositora, ele vai dar problema. Só que o prestador de serviço de manutenção, que deveria ter garantido, também está vendendo peça. Entendi. Então, o incentivo dele é vender uma peça. E o varejista, o supermercadista, tem que lidar com outros N problemas, Ele é um negócio de comprar bem e vender melhor ainda. Não é o negócio dele ficar verificando se cada milímetro de manutenção foi bem feito. Então, gera-se um problema financeiro de conveniência. A VUP vem e resolve tudo isso. A gente entrega todos esses serviços através de uma mensalidade única, fixa e pequena. Então, um pacote de serviços. É um pacote. Então, meu cliente vai ter equipamento com instalação, com manutenção, com peça. E se eu faço coisa errada, então não compro um ativo, não instalo um ativo de melhor marca, não faço uma excelente instalação, não dou o melhor plano de manutenção, o problema volta para mim. Porque vai ficar dando chamado, quebra e chamado é custo para mim. E o meu cliente tem o quê? Tem a disponibilidade do equipamento. Então esse é o modelo por assinatura, que é o que hoje a VUP faz, já pelo Brasil inteiro, todos os estados, são mais de 100 mil ativos, mais de 2.500 clientes. Tem outras empresas nesse mesmo setor e o que te diferencia do concorrente? Eu acho que se propondo a fazer a mesma coisa que a gente, que é tomar o risco junto com o meu cliente. Como eu falei, se eu faço bobagem, se eu não entrego o melhor equipamento, com a melhor instalação, com o melhor serviço, eu perco dinheiro. E o meu cliente não. O meu cliente tem que ter a disponibilidade do equipamento. Ele precisa estar com o hortifruti refrigerado, ele precisa estar com os laticínios congelados, e esse é o trabalho dele. O meu é prover que isso funcione. Se eu faço bobagem, eu levo prejuízo. Então ninguém quer se colocar do lado do cliente. Então a gente não tem um grande concorrente. Hoje o meu maior concorrente
esse outro modelo de consumir a refrigeração e a climatização. Porque ninguém quer, de fato, garantir o melhor, investir no melhor, porque senão vai correr o risco de não fazer e não entregar para o cliente e vai perder dinheiro. Alguém está disposto a fazer isso? Não está. Ninguém quer perder então, dinheiro. Então, nós estamos, porque a gente confia no nosso trabalho e entrega muito bem. Então, hoje a gente tem uma posição de mercado relevante, sempre agregando o máximo que o cliente precisar. Você atende o setor nacional todo? Hoje a gente tem 27 estados, né? Então a gente atende todos os estados do Brasil, são mais de 100 mil ativos, né? Obviamente que hoje existe uma concentração em certas regiões, mas eu tenho equipe técnica em todos os estados do Brasil. Eu ia te falar, como é que você resolve o problema de mão de obra? Parece complicado. É um desafio para você também? Porque no setor varejista, a mão de obra é um desafio. No setor de locação de refrigeração também? É um desafio, mas o setor varejista deve estar entre os 5 que mais empregam no Brasil. Né? E por que continua empregando e ele não tem a escassez? Porque é um setor que valoriza as pessoas, contrata as pessoas pagando seus direitos, incentiva benefícios, cuida dessas pessoas. Então não tem segredo, é a mesma coisa aqui. Né? Então a gente não vê esse grande problema, porque todos os meus técnicos são CLT, tem todos os benefícios para vigia, plano de saúde, academia, então a gente investe nos nossos colaboradores, que eu vejo com muita similaridade com o varejo. Então é um pouco de um problema, mas para quem, novamente, não quer investir. Né? Você falou ali, refrigeração e climatização. Explica para a gente como que funciona essas duas frentes e essas duas soluções que vocês oferecem para o setor varejista, porque a gente confunde, né? Confunde, é normal e ainda não tem o setor uma definição clara, mas dentro da VUP a gente tem. Eu climatizo as pessoas, eu climatizo você, eu climatizo o ser humano, eu refrigero o produto, eu refrigero a Coca-Cola. Então todo equipamento que vai gelar o ar para o conforto térmico de uma pessoa, a gente chama de climatização. Todo equipamento que serve para manutenção, conservação, qualidade de produto é refrigeração. Então aqui nós temos os ar-condicionados, né, que podem ser desde esses que encontramos nas nossas casas, como de split, até os de maior porte, VRF, chillers, que é o que os espaços grandes, principalmente nos atacadões, necessitam. E os refrigeradores, que estão desde aquelas expositoras de sorvetes, de laticínios, balcões refrigerados, congeladores e o back-office, que ninguém vê. Então as câmaras frias, as câmaras congeladas, os alimentos que precisam manter a sua qualidade, ninguém está vendo. A logística que ninguém está vendo, também fazemos. Então, refrigeração produtos, climatização pessoas. Nas duas frentes, a gente entrega valor para o varejista. Na prática, você pode entrar para solucionar uma dor do teu cliente já lá quando ele está construindo a loja, já entrando no projeto e dizendo para o cliente, você precisa desse produto, esse vai te atender, ou depois também, quando ele sente a necessidade de melhorar a experiência do cliente dele, chama vocês para dizer, estou precisando de ajuda aqui. Exatamente. Na expansão, quando ele está começando, a gente consegue agregar muito em aumentar o payback, né? Na verdade, diminuir o payback do cliente. Então, aquela nova unidade vai maturar mais rápido, porque o quanto que ele gastou upfront, né, no primeiro dia, na cabeça, vai ser menor. Então, em vez de gastar 2, 3 milhões em câmara fria, mais 600 mil, 1 milhão em ar-condicionado, mais 3 milhões em ativos, ele vai pagar uma mensalidade fixa em um contrato de longo prazo. Então, aquela loja vai dar dinheiro para ele mais rápido. Tão simples quanto isso. Ele não tira dinheiro do caixa, ele né? Não ele tem coloca dinheiro no caixa. No valor fixo dele mensal. O caixa dele, ele tem que investir no que importa no negócio dele. Ele tem que investir para comprar bem, para vender bem, para ter uma eficiência de autosserviço. A refrigeração, a climatização, o ativo, não é o core do cliente. O varejista não deveria interessar para ele se aquele ativo é B ou C. Ele precisa do produto que vai lá dentro. Aquilo que faz ele ganhar dinheiro. Ele precisa que aquilo esteja em melhor estado. O meu trabalho é conservar e entregar aquilo para ele. Então ele não deveria estar imobilizando o capital em ativo. Né? Então ele fica com mais dinheiro no caixa, que ele pode, obviamente,
né, dar o destino que ele desejava, mas aquela loja maturou, break-voou mais rápido. Isso é uma eficiência financeira para ele enorme. Já quando a loja existe, a gente consegue agregar duas grandes dores. Uma, você está corretíssima, a dor do cliente, a climatização do cliente. Historicamente, o Brasil não teve no varejo ar-condicionado. Nós, apesar de ser um país tropical e quente, não era da nossa cultura ter os ambientes, vamos chamar de públicos, onde as pessoas vão, comerciais, climatizados. De 5 a 10 anos para cá, não virou mais luxo, virou necessidade. Né? Não é mais onda de calor, é só calor. E não chega a ser um benefício que você oferece para o seu cliente, já é uma necessidade. É uma necessidade, porque é comprovado com dados, a gente consegue entregar isso para o varejista também, que uma loja, um ambiente mais quente, ele acarreta menos tempo de loja. Ou seja, o cliente tem menos exposição às marcas, aos produtos, às ativações, aos marketing, ao relacionamento. Fica desconfortável. Fica desconfortável. Às vezes você nem vai sabe entrar, o que está sendo pegar desconfortável. aquilo que você queria pegar, o primeiro que você viu, vai embora. Então, nem aumentou o ticket daquele cliente e muitas vezes ele nem entrou na loja. Porque aquele dia quente que ele está passando em frente, ele fala assim, nossa, aquela unidade não tem ar-condicionado. Amanhã eu volto aqui. Aí amanhã está calor de novo, depois de novo, quando viu, ele foi comprar em outro lugar. Então, o conforto térmico versus tempo de exposição a tempo de loja versus aumento do ticket é uma coisa extremamente relevante. Então, a gente agrega naquele local, naquele cliente, naquele varejo que não tem ainda a climatização, ou até aquele que já existe, mas não está funcionando por causa dessa cadeia que eu te contei. Né? Já na refrigeração, o problema passa a ser ainda mais grave. A perda. Exatamente. A perda. Se ocorrer algum problema, você perde o produto. Você perde o produto. Você está perdendo dinheiro que está saindo pelo ralo. A própria Abras tem o número, que o número de perda no varejo chega a quase 5%. 5% é perdido por mau funcionamento das suas geladeiras, das suas expositoras, das suas câmaras frias, do que você precisa para conservação de alimentos. Um setor que trabalha com margens pequenas, 5% isso é uma porcentagem muito grande. Machuca bastante o varejista. E isso é fruto de quê? Não é de um equipamento ruim, é de um nível de serviço em que fornecedor e cliente não estão alinhados. Em que fornecedor está tranquilo, te entrego, se der problema é seu, se não der eu recebo do mesmo jeito. E a gente inverte essa ordem. Eu vou ter que entregar CLA de 24/7. Em câmaras frias eu posso entregar em até 15 minutos, dependendo do local. Porque o meu cliente não pode ter perda. Se ele tem perda, eu também estou tendo. Porque está dando chamada e etc. E via contratualmente ele também consegue se proteger disso. Então a gente nos coloca na pele do varejista, entendendo que ele tem que se preocupar em comprar bem, vender bem e girar o estoque dele. Fazer o os resto, negócios dele. Deixa conosco. E aí, nessas duas partes, quando já existe, a gente tem uma modalidade que também ajuda um terceiro subproduto para o nosso cliente, que a gente compra o parque instalado para o cliente. Então, o que a gente até brinca é: eu compro o seu problema. Deixa comigo, porque eu sou especialista no frio, só faço isso e mais nada. Então, eu venho, pego o seu parque, a gente vai, concorda com o cliente um valor de parque, e a gente desembolsa, manda o Pix para o cliente. A gente ajuda, inclusive, no giro, no caixa dele. Ele vai ganhar dinheiro com um equipamento que ele já comprou há muito tempo, está deteriorizado. Eu compro, eu renovo, boto minha frota nova, o meu cliente tem tudo entregue e tem um nível de serviço que ele merece, que é o 24/7, porque o varejo alimentar não para, né? Então a gente também não pode parar. Então a gente também faz a compra do parque e melhora o caixa do cliente. Eu melhoro na entrada e eu melhoro depois que está saindo. Bacana. A gente está sofrendo aí muitas intempéries, né? O clima, ele tem nos desafiado, não só no Brasil, mas no mundo todo. De que forma que isso interfere no dia a dia do varejo mesmo e que a gente pode colocar aí para uma refrigeração, uma climatização que também possa ajudar a resolver esse problema, esse gargalo que tem. Sim. Não é mais uma tendência de aquecimento, é uma realidade, né? Que nós, seres humanos, precisamos conviver com isso e resolver e continuar a vida com isso. Né?
E para o varejista tem 3 efeitos, né? Além do efeito que a gente acabou de conversar, do conforto térmico do cliente, que, portanto, vai ter mais tempo de loja, que, portanto, vai comprar mais, portanto, vai dar mais dinheiro para o varejista, venda na veia, né? Então, hoje, o problema da onda de calor não é mais luxo, né? Não é supermercado de rico, como falavam antigamente. É para todos, tem que ser para todos. O seu cliente pede isso, demanda isso, né? Ele vai entrar e sair, ou às vezes nem entrar. Essa é uma frente. A segunda frente é a perda de produto, que a gente também falou. Mas tem uma terceira frente que é a mais perversa. Equipamentos de frio, por terem que trabalhar com uma potência alta, peça na sua geladeira ou no seu ar-condicionado dentro da sua casa, o que acontece com a conta de energia quando ele não está em bom funcionamento? Ela explode. Então, equipamentos que não são bons, eficientemente energéticos, mas ainda equipamentos que não são bem mantenidos, e não tem tempo de operação, jogam a conta de luz, de energia do varejista lá no alto. É o principal ofensor junto com a iluminação. E no nosso serviço, além de ter uma qualidade muito melhor daquele ativo, ele vai ter um produto que é o equipamento funcionando no ciclo correto, a gente também traz a automação desses equipamentos. Então a pergunta que a gente sempre faz para os clientes é: que horas que abre o seu supermercado? Ele abre às 5 da manhã. Começam a chegar ali os funcionários, etc. O primeiro que chega, o que é que ele faz? Ele liga o ar. Porque ele sabe que ao longo do dia vai ficar quente e ele não quer ficar preocupado com aquilo. A primeira pergunta é: ele precisava ligar no 17 graus de manhã cedo? Tem praças que sim, obviamente, mas tem praças que não. Ele precisava funcionar o dia inteiro a 17 graus? Ou a gente consegue automatizar para a performance daquele equipamento ser adequada ao tempo externo automaticamente? A ocupação da loja, a umidade da loja. A portas abertas. A portas abertas da loja. E no final tem simples. O dia acaba, as pessoas querem, obviamente, voltar para suas casas descansarem e esquecem. Ele passa a noite ligado. E aí a conta de energia é aquele consumo que você não sabe nem explicar. A gente sabe. Não consegue pôr na planilha financeira lá, né? Não consegue pôr na... Como é que passa esse custo do produto? A margem é pequena, não tem como. Vai machucar. Então, na hora que a gente vem e automatiza, liga e desliga automático, gestão de set point inteligentes, AI que se conecta com dados do tempo futuro, tudo isso melhora também a automação e a eficiência energética do varejista. Que, além desse benefício, claro, faz a loja ser mais rentável. Ponto. Então, a climatização, a refrigeração, hoje ela resolve nas duas pontas. Ela traz mais receita, mas ela também melhora o consumo de energia. De novo, desde que se tenha um parque bem mantenido, com eficiência, automatizado. No nosso caso, a diferença é que não precisa nem investir para isso. Basta pagar uma mensalidade mínima, fixa. Não tem variável, não tem pegadinha. E tem alguns outros pontos de atenção que a gente deve ter aí quando o varejista vai implementar a climatização e vai decidir sobre: vou ter essa climatização, essa refrigeração própria, vou assumir todos esses custos, ou não, vou estudar o modelo de negócio e vou pagar essa mensalidade. Se ele não gosta de gastar dinheiro, é a mensalidade. Hoje a gente modela para o cliente o que seria comprar, manter um serviço de manutenção, gasto de peças, etc., versus essa mensalidade, e o retorno para ele quase sempre é de mais de 30%. Mas ainda assim, caso ainda se deseje fazer isso separadamente, a nossa única recomendação é: saiba quem são os seus fornecedores. Porque você não sabe se o projeto está adequado, porque o fornecedor está recebendo um rebate da indústria. Você não sabe se quem está dando a prestação de serviço está realmente enxergando um problema ou está te vendendo peça. Se ele realmente tem compromisso em vir nas preventivas corretas, nas corretivas, nos minutos corretos. Uma câmara fria não pode parar mais de 10 minutos. E nas emergências, né? E nas emergências, se ele é 24/7, se ele é nacional, porque você quer expandir, se ele tem capacidade de atendimento, capilaridade. Tá? Então, se ainda assim desejar, novamente, eu garanto que tem um retorno de mais de 30% modelando. Todos os varejistas que passam conosco, a gente entrega a modelagem para ele, e é comprovado essa economia. Mas se ainda assim quiser, a recomendação que eu dou é: sabe escolher os seus fornecedores, porque
tem muita falta de interesse alinhado. É um casamento, né? É um casamento. Nós vamos ficar, a climatização não vai acabar, a refrigeração não vai acabar, o calor não vai acabar. Então, se não é uma relação de ganha-ganha, não vai funcionar no longo prazo. Não vai trazer resultados positivos. Não. Tem novidades vindo aí no mercado de refrigeração, no setor de refrigeração e climatização? Se tem, quais? Sempre tem, obviamente, né? Como todo setor. Assim como a maioria dos setores que hoje passam por uma transformação tecnológica, a refrigeração 4.0 está chegando com tudo. Toda essa questão da automação, do sensoriamento, da gestão inteligente, ela já é possível fazer de forma extremamente digital, que é o que a gente entrega, somente nós entregamos isso. Então, o meu cliente ele não precisa ter um app que ele vai controlar. Eu controlo para ele, eu vigio para ele, eu olho para ele. Mas mais do que isso, a climatização no fim do dia, ela pode ser extremamente previsível, desde que seja dados. E hoje em dia, tem dados. Então, os equipamentos que nós estamos trazendo, eles cada vez mais são auto-inteligentes, onde eles já têm uma inteligência artificial embutida. Então, aquele equipamento vai saber a melhor hora de operar, a melhor hora de desligar, a hora de ligar a versão turbo, a hora de entender quantas pessoas tem no ambiente para aumentar ou não, e cada vez mais operar de maneira correta, suave, consumindo o mínimo de energia possível. Então, tecnologia e AI são as tendências da refrigeração 4.0. Pois é, né? Você falou em momento ideal de ligar, de desligar, de aumentar um pouquinho a temperatura. Vem festas de fim de ano, vem verãozão por aí que promete ser bastante calor. Como que a gente faz para atender todo esse cliente que vem e lotam as lojas nesse período? Eu acho que é preparação. Uma vez que o verão chegou, fica muito complicado do varejista conseguir acesso a peças, a novos equipamentos, a mão de obra. Então, ele pode se planejar, ainda está em tempo de se planejar, né? Então, rever todos os seus ativos, entender se as manutenções estão bem feitas, entender se a preparação do seu caixa, porque ao fim de ano ele vai desembolsar mais caixa, de comprar mais produtos, estão tudo pronto para não ser surpreendido, né? Então, hoje, por exemplo, um trabalho que a gente faz com nossos clientes, de antes de chegar o verão, as festas de fim de ano, as férias, a gente vem, revisa todo o parque, faz manutenções até em excesso, para que na hora que aconteça, seja suave e a preocupação é vender. Não seja muito gelar. Momentâneo ali, né? Eu não posso me dar ao luxo do meu cliente ter uma expositora, uma câmara fria ou um ar-condicionado parado no dia 23 de dezembro. Eu não posso, é uma falha minha se eu permitir isso. Tudo isso se resolve com preparação, né? Então, para quem estiver ouvindo, a minha recomendação é: não deixe acontecer. Prepare, revise, veja, avalie. Para que na hora que acontecer, a única preocupação tem que ser venda. Venda e venda. Frio, refrigeração, manutenção, peça, novos equipamentos, você não precisa ter essa dor de cabeça. Até a gente está chegando ao fim, mas eu queria te perguntar qual que é a importância do varejo alimentar para a sua empresa? Muito excelente pergunta, né? A empresa, como eu contei, historicamente cresceu muito no setor de hospitalidade, de onde ela começou a vir, então muito na hotelaria e na saúde, e depois o próximo setor que veio foi o varejo alimentar. Quando a gente olha para um varejo alimentar, para um supermercado, vamos falar o termo que eu particularmente prefiro, todos os ativos que ele ali tem, com exceção dos caixas eletrônicos, precisam do frio. Todos, sem exceção. Ele não é um cliente que precisa de televisões, computadores, outros tipos de equipamentos. Então, eu tenho uma responsabilidade enorme com o meu cliente do varejo. Eu sou responsável pelo bom funcionamento ou mau funcionamento, pelo bom dia ou mau dia, né? Então, o varejo alimentar para a gente é o cliente que mais vai ter volume de frio, que a gente fala. Então, o que eu quero te dar um exemplo? O varejo farmacêutico, que também é nosso cliente, ele tem 4 equipamentos e é isso. Uma loja de varejo tradicional, de roupas, produtos, etc., não tem só os equipamentos e pronto. Varejo alimentar, não. O core dele passa ali, a venda dele passa ali, né? Então, para a gente,
é o setor que mais me demanda e, graças a Deus, é o setor que eu mais agrego. Então, ele é o top 3 setor hoje dentro da VUP. Matheus, muito obrigado pela tua Obrigado a participação. você. Foi um bate-papo muito enriquecedor aqui, Obrigado. quanta informação. E seja sempre muito bem-vindo e conte novidades pra gente. A gente adora saber novidades por aqui. Obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, que a gente consiga aí cada vez mais construir um setor varejista, supermercadista forte. É isso que a gente deseja. Você continue nos acompanhando, já segue lá, compartilha, curte, comenta nas nossas redes sociais, @superhiperoficial. E eu já te convido para o nosso próximo episódio. Você já sabe, é sempre um episódio inédito e com muita informação. Até lá!